Oi, gente. Hoje nós vamos conversar sobre o atentado a Jair Bolsonaro e sobre duas pesquisas que já levam o atentado em consideração. A do PTG Pactual, divulgada dia 10, né, e a do Ibope, em só São Paulo, divulgada hoje. Se você chegou agora no canal, o canal é a Nova Máquina do Tempo e eu, André Teixeira Jacobina, converso com vocês principalmente sobre política, mas também sobre ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas e no Filosofia Popular toda sexta-feira eu converso sobre filmes e séries do ponto de vista político e filosófico. Inclusive nessa última semana eu recomendei o filme E o Vento Será a Tua Herança, que está inclusive disponível no YouTube. E é um filme muito adequado para o momento político atual. Eu recomendo que vocês assistam e reflitam por que esse filme é adequado para o nosso momento atual. Pois bem, fica essa recomendação para vocês assistirem o meu vídeo sobre o filme e o filme. Vamos falar um pouquinho do atentado. O atentado foi realizado por uma pessoa que parece desequilibrada, né? Ele já está preso. Ele foi filiado ao PSOL. Ele cita motivos religiosos, políticos e até raciais. A coisa da fala do Bolsonaro no Clube da Hebraica, dizendo que não serve nem para procriar e tal, teria sido uma das motivações dele para o crime. Tudo leva a crer que ele imaginava que ele seria linchado, iria morrer ali mesmo, mas ele acabou sendo preso. E mais do que isso eu não tenho muito a dizer, é extremamente lamentável. Não é assim que se resolve as coisas numa democracia. Nós temos que resolver as coisas no diálogo. Eu sou contrário a todo e qualquer tipo de violência, e então e seria assim em relação a qualquer candidato. Acho um verdadeiro absurdo o que aconteceu. E longe, e aí tem a ver com a burrice daquele que realizou o atentado e sua loucura, seu desequilíbrio. Um atentado como esse tende apenas a favorecer a vítima. Então, e as pesquisas já começam a mostrar isso, o que era absolutamente óbvio, porque existe o chamado voto de solidariedade. Pessoas indecisas que, diante de um ato de violência absurdo como esse, dizem: olha, você tentou tirar fulano, mas eu vou botar fulano. Então, isso aconteceu em outros episódios. Vou lembrar vocês aqui quando o Eduardo Campos, do PSB, morreu naquele trágico acidente. A Marina Silva subiu significativamente nas pesquisas, justamente porque houve esse voto, eu chamo de voto de solidariedade. Solidariedade humana. Não para com a Marina, para com a família de Eduardo Campos, para com, enfim, os apoiadores de Eduardo Campos, e aí aconteceu naquele período, Marina subiu nas pesquisas. Só que como Eduardo Campos morreu muito antes do processo eleitoral realmente começar a valer, houve tempo para que esse impacto eleitoral se diluísse. No caso do atentado de Bolsonaro, o tempo é curto. Nós estamos falando de apenas um mês até a votação. Então, é provável que parte desse impacto chegue até o primeiro turno. Se vai chegar ou não ao segundo turno é algo a se examinar. Vamos ver então o que aconteceu na pesquisa do BTG Pactual. Bolsonaro, que é uma pesquisa nacional, ele saiu de 26% para 30% das intenções de voto, e Ciro Gomes aparece em segundo lugar com 12%. Ainda vem atrás deles, de Ciro Gomes, Marina, Alckmin e Haddad com 8%. Isso indica que todos eles estão na disputa pelo segundo turno. É uma disputa extremamente aberta pelo segundo turno, não é? Uma outra coisa interessante dessa pesquisa do BTG Pactual é que Lula despencou do cenário espontâneo de 21%, 22% para 12%. E aí vocês podem pensar, por que isso aconteceu? Para mim o motivo é óbvio. Boa parte do eleitorado não acredita que Lula será candidato. Ou seja, boa parte do eleitorado está convencido que Lula não será candidato e, portanto, quando você pergunta assim, quem você vai votar sem dar as opções, é óbvio que poucas pessoas estão dizendo que vão votar em Lula, porque eles não acreditam que essa opção vai existir. Diante disso, não dão essa declaração, não é?
Bolsonaro lidera o cenário espontâneo com 26%, mostra uma consolidação forte ali dos seus eleitores. São eleitores que já estão bem decididos a votar em Bolsonaro, como nós veremos na outra pesquisa. E Ciro Gomes se mantém logo atrás e pontua 7%, seguido por Geraldo Alckmin, Marina e João Moedo com 3%. Já na pesquisa Ibope, que é uma pesquisa apenas do estado de São Paulo, Bolsonaro só subiu 1 ponto percentual, então ele não sobe muito em relação à antiga pesquisa do Ibope de São Paulo. Devo dizer que entre o BTG Pactual e o Ibope, eu tendo a acreditar mais no Ibope. Mas essas pesquisas, a gente tem que... Primeiro que são pesquisas diferentes, porque o Ibope, nesse caso, trata só de São Paulo, o BTG Pactual é Brasil, mas eu estava me falando em relação à instituição. A instituição que eu acredito mais é o Ibope, o Datafolha, mas essas instituições também erram muito. O Datafolha errou muito nos anos anteriores, o Datafolha até gerou uma certa dúvida, porque no passado era relativamente precisa, mas nas últimas eleições vem errando. Então, nós temos que ter cuidado com essas pesquisas. O que as pesquisas mostram são fotografias, e quando elas são vistas no agregado, ou seja, você tem que pegar todas as pesquisas e juntar, e aí ver quais tendências elas estão sinalizando. Você não pode achar que vai dar o que está na pesquisa. Entende? Então, na pesquisa do Ibope em relação a São Paulo, Bolsonaro aparece com 23%, Alckmin sobe de 15% para 18%, eu acho que é resultado do tempo de televisão. Ciro Gomes subiu de 8% para 11%, aí eu acho que tem a ver com o programa Nome Limpo, não tenho certeza, mas seria o meu palpite. E o desempenho de Ciro Gomes nas entrevistas e tudo mais, porque tempo de televisão ele tem muito pouco. Haddad sobe de 5% para 7%, essa subida do Haddad tem a ver com o processo de definição que o candidato vai ser o Haddad, o candidato do PT, né? E Marina Silva caiu de 10% para 8%, né? Houve uma significativa redução das pessoas que dizem votar em branco ou nulo, de 20% para 15%, e os indecisos saíram de 9% para 6%. Isso daí também é esperado, ou seja, com o passar do tempo, o número de pessoas que dizem que vão anular o voto e o número de pessoas que estão indecisas vai diminuir. E isso vai tornar a disputa cada vez mais clara. Amoedo saiu de 2% foi para 5%, ele é seguido por Meirelles, que está de 1% foi para 3%, e Álvaro Dias ficou com 2%. Guilherme Boulos, Cabo Daciolo e João Goulart Filho, todos 1%. Né? É interessante que uma das coisas que essas pesquisas mostram é que o eleitor de Marina é o mais propenso a voltar, a mudar de voto. Apenas 37% dos eleitores de Marina estão convictos que vão votar em Marina. Então, o voto da Marina é o voto que está dizendo hoje que vai votar na Marina, mas que na hora da eleição pode mudar. Já o voto em Bolsonaro é um voto que aqueles 20% a 22% do Ibope e das pesquisas anteriores parece bem consolidado. 78% a 80% das pessoas dizem que vão votar em Bolsonaro. Isso daí é uma péssima notícia para Alckmin, porque a esperança de Alckmin era justamente desconstruir a candidatura de Bolsonaro. Aliás, esse atentado que aconteceu a Bolsonaro foi terrível para Alckmin, do ponto de vista eleitoral. Por quê? Porque Alckmin ele tinha uma estratégia que ele já estava começando a realizar de desconstruir a candidatura de Jair Bolsonaro. Toda a campanha dele na televisão estava nessa direção. Isso, ele estava estrategicamente correto, ele precisava fazer isso para conseguir os votos de Bolsonaro. Só que, depois de Bolsonaro realizar esse atentado, você continuar fazendo isso seria de extremo mau gosto. Então a população brasileira, que é uma população predominantemente religiosa, que é uma população que é relativamente conservadora, ela vai olhar para alguém criticando uma pessoa que está num hospital depois de ter recebido uma facada, como alguém, que desconsideração que você está tendo com a família, com a pessoa que está sofrendo isso e tal. Mesmo que sejam críticas legítimas dentro do campo das ideias, usando falas do próprio Bolsonaro, não pega bem nesse momento. E Alckmin só tem um mês para tentar fazer esse milagre de desconstruir a candidatura do Bolsonaro. Então a situação de Alckmin agora ficou dificílima.
para ele ir para o segundo turno ficou muito, muito difícil. Porque a esperança dele era justamente desconstruir a candidatura do Bolsonaro. Agora ele vai ter que ver uma outra estratégia de se popularizar e talvez tentar atirar em todas as candidaturas progressistas, porque ele está próximo delas. Se ele conseguir fazer Marina cair um pouco, Ciro cair um pouco, Haddad cair, não deixar ele subir, ele poderia estar no segundo turno com o Bolsonaro. Mas eu acho essa operação muito mais difícil, porque esses eleitores de Ciro Gomes, de Haddad, de Marina, a maioria deles não pensa em votar em Alckmin de jeito nenhum. Então, você pode até fazer um eleitor de Marina não votar em Marina, mas esse eleitor provavelmente vai votar em Ciro. Se você fizer um eleitor de Ciro e não votar em Ciro, ele vai votar em Haddad ou em Marina. Quer dizer, você entende? Fica muito difícil para Alckmin nesse momento. Ciro vem se posicionando cada vez mais, caminhando para solidificar um segundo lugar, mas não conseguiu ainda abrir a margem necessária para ter uma certa segurança. O cenário ainda é muito, muito embolado. E é isso que essas pesquisas sinalizam. Eu vou colocar links para as pesquisas detalhando esses aspectos que eu trouxe aqui e vocês podem depois dar uma olhada nelas. E se vocês estão se perguntando por que eu não tinha feito ainda um vídeo abordando a questão do atentado, é porque eu tenho uma série de características no meu jeito de ser. Por exemplo, eu não gosto muito de especular sobre investigações em andamento, nem dar voz a fake news. Então, por exemplo, eu recebi fake news tanto da esquerda quanto da direita. Não vou repetir o que eles disseram, vocês podem imaginar, mas eu não acho legítimo ficar falando sobre isso. E fontes fidedignas sobre a investigação existem de forma abundante na internet. Então eu simplesmente ficaria repetindo informações que vocês podem encontrar em outros espaços. Então eu esperei ter pesquisa para poder analisar o impacto eleitoral. E é dentro do que eu esperava. Ou seja, um voto de solidariedade que acontece em um primeiro momento. Se esse voto de solidariedade chegará ou não ao segundo turno, é uma dúvida. Eu não tenho certeza em relação a isso. Eu diria que é uma forte possibilidade dele chegar até o primeiro turno, porque o tempo é muito curto, e daqui até o primeiro turno, Bolsonaro provavelmente não vai estar recuperado. Enfim, então ele tem grandes chances de ir para o segundo turno. O otimismo dos apoiadores de Bolsonaro que Bolsonaro venceria no primeiro turno me parece pouco provável, a não ser que o voto de solidariedade gere uma explosão nas próximas semanas, o que também não me parece muito provável. O voto de solidariedade na BTG Pactual foi de 4%, e eu chutaria que ele oscila aí entre 3%, nacionalmente, entre 3% a 4%, até no máximo 7%. Mais do que isso eu não acredito, e com isso Bolsonaro não venceria no primeiro turno, mesmo que ele pegasse os 7% de voto de solidariedade, pulando lá para os 32%, 33% da intenção de voto, não seria suficiente para vencer no primeiro turno. E já seria um resultado muito acima do esperado em relação a ele. Claro que tem um efeito manada e tal, e isso daí é perigoso no momento da eleição. Mas vamos observar. De resto é isso aí, gente. Eu só queria reforçar com vocês que eu condeno totalmente atos de violência em campanha eleitoral e sempre, né? Sou totalmente contrário à violência. A democracia é justamente o espaço onde a gente resolve as nossas diferenças pelo diálogo, pelo debate, pela construção da vontade da maioria através do voto. Não é? Vocês sabem, inclusive, que eu sou favorável a que a população decida sobre as grandes reformas, quais reformas e em que direção elas devem ser realizadas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária, são todas reformas que eu acredito que deve ser uma decisão popular. E sou totalmente contrário a autoritarismo e a violências. Então, se eu critiquei e critico o autoritarismo, tanto de esquerda quanto de direita, eu critico com muita dureza todo e qualquer ato de violência nessa campanha eleitoral. E
nós estamos diante de vários atos de violência dentro do cenário político. Nós tivemos o assassinato de Marielle Franco, tiveram tiros à caravana do Lula e agora um atentado à vida de Jair Bolsonaro, né, que ele correu de fato risco de vida. Então tudo isso é muito, muito negativo, todos esses atos são absolutamente condenáveis e espero que aqueles que hoje condenam o ato contra Bolsonaro também condenem esses outros atos, que são todos atos de violência absolutamente condenáveis. Então era isso aí que eu tinha para dizer para vocês hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Ah, sim, já ia esquecendo. Se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembrem de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Um abração. Tchau, tchau.